Olá, querida e querido Amigovski do nosso canal, tudo bem com você? Olha, esse tema, vinagre de maçã, é um tema que já foi muito falado, muito abordado aqui em nosso canal, mas eu tô vendo muita gente aí falando besteira na internet e eu resolvi aqui desmistificar algumas informações que estão sendo passadas por aí. A internet é muito bom, é algo muito positivo, porém acaba dando espaço e acaba dando alcance para algumas informações que não são tão verdadeiras assim. Então é fundamental que você escolha bem a fonte onde você vai consumir o conteúdo, ok? Para quem não me conhece, meu nome é João Migovski, sou médico e aqui em nosso canal a gente leva as melhores informações de saúde para você. E olha, o que é o vinagre de maçã? O vinagre de maçã é um medicamento utilizado há séculos, milênios, e por mais que não existam tantos estudos científicos assim em relação ao vinagre de maçã, existe um número considerável. Não é algo que a gente possa chamar de consenso, porém, existem muitos estudos para algumas condições e não para todas as condições que as pessoas estão falando por aí. Então estou vendo alguns profissionais da saúde, médicos ou não médicos, dizendo, por exemplo, que o vinagre de maçã é a solução para artrite, para artrose, para dor nas costas. E por mais que eu acredite que possa ajudar nesse sentido, nós não temos estudos científicos comprovando essa hipótese. Então como que eu vou chegar aqui para você e dizer apenas o que eu acho? Eu não posso falar isso. Eu tenho que dizer aquilo que está descrito, aquilo que foi estudado. Para você ter uma ideia, o único artigo que eu encontrei avaliando o efeito do vinagre de maçã na dor foi um artigo feito na Turquia, tá? E aí eles pegaram pessoas com varizes e metade das pessoas utilizaram o vinagre de maçã, passaram o vinagre de maçã no local das varizes, e a outra metade não fez nada, não teve nem um placebo, não teve um grupo controle de placebo, não foi um ensaio duplo cego. Então foi um grupo que teve uma intervenção e um grupo que não teve a intervenção. Então é óbvio que o grupo que teve a intervenção, ele vai ter um efeito, vai ter no mínimo o efeito placebo. Então esse único artigo que eu encontrei avaliando o efeito do vinagre de maçã, que foi o vinagre de maçã tópico, uso externo, não foi ele ingerido na dor, o único artigo que eu encontrei não foi um artigo duplo cego. Então, pessoal, só por isso aí não posso afirmar que o vinagre de maçã tem efeito na dor, mas ele tem diversos outros benefícios que foram cientificamente comprovados. E é exatamente sobre esses benefícios que eu vou falar aqui. Mas e aí? Como que o vinagre de maçã ele é fabricado? Ele nada mais é do que o suco da maçã fermentado, exposto às leveduras. E aí essas leveduras, elas fermentam o açúcar, transformam o açúcar em álcool, e aí depois com a adição de algumas bactérias, esse álcool vira ácido acético, que é o principal composto ativo de todos os tipos de vinagre. Então a gente poderia fazer vinagre de qualquer fruta. Tem o vinagre de uva, tem o vinagre de cana e também tem o vinagre de maçã. Quais são os benefícios cientificamente comprovados do vinagre de maçã? E eu também vou te contar como tomar, qual é o vinagre de maçã que você deve escolher. Então presta bastante atenção nesse nosso vídeo que vai ser muito positivo e vai ser muito agregador para a sua saúde. Nosso quinto benefício, eu separei 5 benefícios do vinagre de maçã. Antes de falar, já deixa o seu like, tá? É muito importante o seu like, porque isso faz com que o nosso vídeo alcance mais pessoas. Então a gente tem que combater a desinformação. Então assim, é chato, é triste ver muitos vídeos que não trazem informações verdadeiras, ou não vou nem dizer informações falsas, né, mas informações sem embasamento científico. Então isso é algo que a gente deve combater, que a gente deve lutar contra. Mas vamos lá, os 5 benefícios do vinagre de maçã. O quinto é que ele é antibacteriano, então ele é um antisséptico natural e era utilizado lá atrás como conservante. E o próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, ele utilizava o vinagre de maçã para limpar feridas há mais de 2000 anos atrás. Então,
a história do vinagre de maçã, o uso medicinal do vinagre de maçã, não é algo que surgiu nesses últimos meses ou nesses últimos anos. O vinagre de maçã, ele está na história da medicina. O quarto benefício do vinagre de maçã é que ele melhora o perfil lipídico. Então, alguns estudos já demonstraram que ele é capaz de reduzir o LDL e também os triglicerídeos. O LDL é popularmente conhecido como colesterol ruim, e os triglicerídeos, eles aumentam, assim como o LDL, o risco de doenças cardiovasculares. O LDL é aquele colesterol, por exemplo, que se deposita nas artérias, formando as placas de aterosclerose, que são aquele combinado, aquele emaranhado, digamos assim, de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos que podem interromper o fluxo sanguíneo e causar um infarto ou até mesmo um derrame. Além disso, o vinagre de maçã pode aumentar o HDL, que é justamente o colesterol bom, que protege contra as placas de aterosclerose. Terceiro benefício do vinagre de maçã é a possibilidade de reduzir a pressão arterial. Então, esse achado ele foi encontrado em estudos em animais. Ainda não foi comprovado em humanos, mas pelo fato de ser rico em potássio, é bem possível que em breve esse efeito anti-hipertensivo também seja comprovado em humanos. Então, ó, pessoal, tô aqui entre uma consulta e outra, resolvi fazer esse videozinho para você. Eu acho que já vale, né, a sua inscrição e também o seu compartilhamento, porque compartilhar saúde é um ato de amor. Então, ó, manda esse vídeo para todo mundo que você acha que faria um bom uso do vinagre de maçã. Segundo benefício é um dos principais, principalmente para aquelas pessoas que são diabéticas e pré-diabéticas. Problemas muito comuns hoje em nossa sociedade, muito por conta dos hábitos, da alimentação ruim, do sedentarismo. E o vinagre de maçã, ele é capaz de aumentar a sensibilidade à insulina. Qual é a função da insulina no metabolismo da glicose? A insulina estimula as células do seu corpo a retirarem a glicose, as moléculas de glicose, da corrente sanguínea. E quando as suas células ficam resistentes à insulina, elas não respondem tão bem ao estímulo desse hormônio. E aí o que acontece? Elas não conseguem retirar o açúcar, a glicose, da sua corrente sanguínea, e esse açúcar continua na sua corrente sanguínea, causando vários prejuízos à sua saúde, como, por exemplo, danos aos seus vasos, né? Então, o diabetes é uma das causas de má circulação. Pode causar dano aos seus rins, dano aos seus olhos. Então, o excesso de açúcar no sangue é muito prejudicial para a nossa saúde. E um outro ponto interessante do vinagre de maçã é que quando ele é consumido junto de algum alimento, ele é capaz de reduzir o índice glicêmico desse alimento. O que isso significa? Que aquele aumento dos níveis de açúcar no seu sangue que seriam causados normalmente quando você comesse um pão, por exemplo, esse aumento não seria tão grande, porque o vinagre de maçã, ele de certa forma retarda a absorção do açúcar, e isso faz com que haja um menor pico de insulina. Então, o pico glicêmico, ele é acompanhado de um pico de insulina. E quando a gente não tem um pico de insulina tão intenso, a gente tem uma menor lipogênese. O que é isso? Uma menor formação de gordura. Isso nos leva ao primeiro benefício do vinagre de maçã, que é justamente ajudar a perder peso. Então eles fizeram um estudo muito interessante no Japão com pessoas acima do peso. E aí eles pegaram dois grupos, né? Um dos grupos, eles deram uma colher de sopa ao dia de vinagre de maçã ao longo de 12 semanas. Uma colher de sopa tem cerca de 15 ml. E aí, nesse grupo que tomou o vinagre de maçã durante esse tempo, esse grupo perdeu, em média, 1,2 quilos. Perdeu gordura corporal, perdeu circunferência abdominal, e esses participantes não fizeram nada diferente além do vinagre. Eles não aumentaram o nível de atividade física, eles não fizeram outras modificações na dieta. A única variável, o único fato novo, a única intervenção foi justamente o acréscimo de uma colher de sopa de vinagre de maçã por dia ao longo de 12 semanas. E aí eles fizeram um outro grupo. Esse grupo tomou 30 ml de vinagre de maçã por dia. Então foi o dobro, foram 2 colheres de sopa. O que aconteceu nesse grupo?
uma redução de peso de média de 1,7 kg e também uma redução do percentual de gordura corporal e também da circunferência abdominal. E compararam com o grupo que não tomou vinagre. O que aconteceu? Esse grupo que não tomou vinagre e continuou vivendo a vida normal, ganhou peso e também aumentou a circunferência abdominal. E isso é explicado porque o vinagre ele gera mais saciedade, então a pessoa que toma o vinagre ela não sente um apetite tão voraz assim e também ele acelera o metabolismo. Mas e aí, Dr. João, qual vinagre tomar? Quanto do vinagre tomar? Pode ser qualquer vinagre no mercado? Qual é a marca do vinagre que você recomenda? Pessoal, eu não vou falar de marca aqui, porque existem várias marcas. O que eu vou te dizer é que aquele vinagre que vende no mercado, 3, 4, 5 reais, que você vê lá límpido, geralmente numa embalagem de plástico, esse vinagre ele não é o ideal. O vinagre de maçã ideal é o vinagre orgânico, não filtrado e que geralmente vem em embalagem de vidro. Então você vai olhar para o vinagre orgânico não filtrado e você vai ver que ele é até meio turvo por conta de algumas partículas dele que ficam lá, que não são retiradas no processo de filtração, de filtragem, porque ele não passa pela filtragem. Então, pessoal, o vinagre de maçã ideal é o vinagre de maçã orgânico, não filtrado e em embalagem de vidro. Você vai olhar e você vai ver algumas partículas dele flutuando na garrafa. E a quantidade que você vai tomar é de 5 a 15 ml, diluído em 200 ml de água antes das refeições ou em jejum. Tem gente que fala que não é para tomar em jejum. Dr. Fernando, proctologista Fernando Lemos, fala que não é para tomar em jejum. Eu, por outro lado, eu acredito que possa sim ser tomado em jejum, desde que você não tenha alguma contraindicação, que eu já vou falar daqui a pouco sobre quais são elas. Então o ideal, pessoal, é você começar com doses pequenas para evitar efeitos indesejados, como azia, irritação estomacal, náuseas, e também é importante fazer um bochecho após tomar o vinagre, porque como ele é muito ácido, ele pode prejudicar o esmalte dos dentes. Quais são as contraindicações? Mas ó, só um aviso. Começa com 5 ml, né, uma colherzinha ali de sopa. De chá. No dia seguinte, coloca 2 colheres de chá e vai vendo, vai sentindo se você tem algum desconforto ou não. Até chegar ao ponto ali de 1 colher de sopa por dia, ok? Ou 2 colheres também, se você não sentir. Nesse estudo do Japão, eles tomaram 2 colheres de sopa e tiveram uma maior perda de peso. Quais são as contraindicações de vinagre de maçã? Doença renal grave, porque talvez o rim doente não seja capaz de filtrar o excesso de ácido e também o excesso de potássio. Além disso, pessoas com úlcera, gastrite, esofagite também é interessante evitar, assim como pessoas que utilizam medicamentos para epilepsia e convulsão. Pessoal, último aviso importantíssimo aqui, nada substitui um estilo de vida saudável, ok? Então o vinagre ele ajuda, mas ele não faz milagre. Não adianta nada você tomar 1 litro de vinagre por dia e não fazer atividade física, e não comer bem, não dormir bem, não controlar o seu estresse. Então não adianta pensar que o vinagre vai ser a bala de prata que resolverá todos os problemas, porque ele não fará isso. Então esses dias uma pessoa comentou, minha pressão não baixou, mesmo depois de eu tomar litros e litros de vinagre. Pessoal, vamos lá. Para baixar a pressão, o vinagre pode ajudar, mas ele nunca será a única estratégia. O vinagre precisa estar combinado a outras medidas para que ele tenha o efeito desejado, ok? Era isso que eu queria falar, pessoal. Ó, siga o meu Instagram, @Dr. João Migovski. Eu vou escrever aqui, Dr. João Migovski, que eu quero te ver lá no meu Instagram e continue aqui no nosso canal, tá? Não saia, porque eu preparei 2 vídeos muito interessantes para você. Esse aqui, sobre um medicamento / suplemento que ajuda a controlar a pressão, e esse aqui sobre uma bebida que pode, reduzir a sua pressão arterial, tá bom? Grande abraço para você, para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.